Fala galera do nono, beleza? Aqui é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Olha só, eu tô aqui com o meu livro aqui, tá? Que eu sempre uso de apoio, que é a Gramática Contextualizada para Concursos, do meu amigo aqui, Leonardo Martins Camargo, que estudou comigo. O que acontece? Hoje eu vou explicar a matéria de concordância verbal e regência verbal. E resolvi usar esse livro, ao invés da apostila, para explicar, tá bom? Ah, mas por que que eu decidi isso? Porque a apostila, ela está um tanto quanto confusa. A concordância e a regência na apostila estão misturadas, entendeu? Estão misturadas de um jeito que fica meio difícil saber o que que é o que, entendeu? Então é muita informação ali, entende? Muita informação ali, muitas até desnecessárias. Então o que acontece? Eu vou explicar por aqui, tá? Usar esse livro. Também vou aí botar nessa descrição aí do Classroom, entendeu? Alguns sites, vamos dizer assim, né? É, de, é, Alguns sites legais assim que eu achei que também explica de uma forma resumida a concordância verbal e também a regência. E vocês podem ficar à vontade de clicar e dar uma lida lá, entendeu? Voltar o vídeo quantas vezes for preciso também, tá ok? Tudo para ajudar vocês, porque como eu falei, a apostila ela vem de um jeito muito confuso essa matéria. Isso aí ia complicar a vida de vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Concordância primeiro, tá? Concordância verbal. Olha só, gente, o que é concordância verbal? É você saber que o conceito é parecido muito com a concordância nominal, né? O que acontece? O verbo vai ter que estar concordando, entendeu? Com o sujeito. Basicamente é isso. O verbo concorda com o sujeito. Então, por exemplo, se você fala o gato preto morreu, ok. Você vai passar para o plural? Os gatos pretos morreram. O verbo teve que mudar para concordar com o sujeito os gatos. Entendeu? Essa é a regra principal. Tá? Começa no plural, termina no plural, começa no singular, termina no singular. Porém, é claro que há coisas assim, né, que o que mata não é a regra principal, que a regra principal funciona de forma comum. Mas o que mata mesmo são as outras coisinhas, né? São as exceções, etc. Vamos lá, então, vamos analisar uma por uma. Primeiro, dois ou mais núcleos do sujeito em um verbo. Ok? Exemplos aqui, vamos direto para exemplos. Eu e tu, ou seja, nós, fomos ao cinema. Ele e tu, vós, fostes ao cinema. Céu e terra passaram. Olha só, o que acontece? Quando você tem, então, ele chama aqui de concordância por soma. Você tem um sujeito composto. Eu e tu fomos ao cinema. Quem é o sujeito? Eu e tu. Né? Eu e tu dá nós, né? Que seria o quê? Nós fomos ao cinema. Então, por somatório, né? Aí ele botou o fomos. Você não pode falar eu e tu fostes ao cinema ou eu e tu fui ao cinema. Não pode, entendeu? Então você é como se você juntasse as duas pessoas e usasse o nós. Podia ser nome. Carla e Alexandre foram ao cinema. Por que foram? Porque os dois foram. Carla mais Alexandre foram. Eles foram. Então Carla mais Alexandre dá eles. Por isso que o verbo ficou foram, tá? Simples, né? Sujeito composto pós-posto ao verbo. Vamos lá, ou seja, quando você tem um verbo primeiro, o sujeito depois. Como é que funciona? Você pode ir ou por soma, igual foi de cima, ou pelo que está mais próximo. Olha aí, ó. As duas formas estão corretas, tá? Primeiro, fui eu e tu ao cinema. Pô, mas tá estranho, professor, mas pode. Ou então, mas se você botar o fui, é porque ele está mais próximo do eu. Agora, o primeiro é por soma. Fomos eu e tu ao cinema. Também está certo, tá? Lembrando, o de cima não permite os dois, por aproximação e por soma. Esse permite. Por quê? Porque o verbo veio primeiro antes do sujeito. Então isso é permitido quando o verbo vem antes do sujeito, tá bom? Próxima concordância é quando você usa o quem. Vamos lá. Duas formas de se dizer. Vamos lá. Fui eu quem fez o trabalho ou fui eu quem fiz o trabalho. Fomos nós quem fez o trabalho, fomos nós quem fizemos o trabalho. Quando você usa o quem, você pode usar os dois. O fez ou fiz, fez ou fizemos. Entendeu? Quem fez
né? E fizemos de nós fizemos. Você pode usar os dois para o quem. Do contrário, o que já não é bem assim. Quando é o que, como é que funciona quando é que? Você só pode usar uma, não as duas, ó. Fui eu que fiz, que fiz. Ou então, fomos nós que fizemos, entendeu? Então, quando é o que, você usa um ou outro dependendo do sujeito. O primeiro foi eu, o segundo foi nós. Sujeito nós, entendeu? Então, o quem você pode escolher. O que você não escolhe, ok? Beleza. Próximo. Aqui, 4. Um e outro. Tá bom. Vamos lá. Um e outro aluno fez e fizeram. É a mesma coisa, tá? Ou seja, ele quer dizer que um e outro aqui você pode usar da mesma forma. Ok? Que o outro ali do que? Do quem, perdão. Tá ok? Fica da mesma coisa. Um e outro aluno fez o trabalho. Ou fizeram o trabalho. Também pode. As duas formas estão corretas. Tá ok? Beleza. Vamos lá. Próximo. Vamos lá com pronome oblíquo, né? Com pronome oblíquo não, perdão, com pronome indefinido. Algum é pronome indefinido. É algum, você não sabe quem são, né? Por isso que ele é indefinido. Vamos lá. Algum de nós resolvemos os problemas. Alguns de nós resolveram os problemas. Então, o que acontece? Vamos lá. Uma delas está concordando com alguns e a outra está concordando com nós. Ok? Alguns de nós resolvemos os problemas, concorda com nós. Alguns de nós resolveram os problemas, alguns resolveram. Ou seja, concordou com o de baixo, concordou com alguns. Então, nesse caso, esses pronomes indefinidos, como alguns, você pode concordar com ele ou com o pronome que vai aparecer, ou nós, ou seja o que for que vai aparecer. Tá? Vamos lá. Próximo. Aqui, coletivo. A manada de elefantes destruiu toda a floresta. A manada de elefantes destruíram toda a floresta. Pode ser plural ou singular. Por quê? Porque se for singular, você está concordando com manada, que é o coletivo. Se for plural, está concordando com elefantes, porque você especificou manada de elefantes. Se bem que é aquela situação, né? Tem alguns, você tem que ter cuidado, porque tem alguns exemplos que, por exemplo, cardume. Olha, o cardume é de peixes, correto? Cáfila. Cáfila de camelos. Olha, não existe cáfila de outra coisa a não ser de camelos. Entendeu? Que eu saiba, não existe. Então você tem que ter cuidado, que alguns não. Isso vai ser permitido, né? Você dizer assim, manada de elefantes, cáfila. Quando você tiver, entendeu? Ou você estiver ensinando o coletivo para a pessoa, né? Ah, manada de quê? Ah, de elefante, tal, entendeu? Ou quando você permite mais de um grupo para aquele mesmo coletivo, entendeu? Então vamos lá. Tô falando que não costuma aparecer assim a manada de elefantes, mas eles podem botar na prova de sacanagem para vocês ficarem na dúvida se é esse ou esse, mas pode ser os dois, entendeu? Ó, o cardume de tainhas está chegando à costa ou estão chegando. Se você botar está, né? O cardume está concordando com cardume. Estão com tainhas. Aqui tudo bem, fica melhor do que o exemplo de cima, né? Porque a manada é de elefante, né? Agora e o cardume é de tainhas. Então ele especificou o tipo de peixe, né? Porque cardume é de peixe. Tainha é um tipo de peixe, tá, galera? Só pra, só pra não ficarem perguntando, né? Então vamos lá. Quando estiver falando de fração ou uma parte. Aqui, ó. Aí tem alguns exemplos, tá? Um terço, a metade, a maior parte, uma parte de, a maioria de. Quando tá falando de uma parte de alguma coisa. Como é que você faz? A maior parte dos alunos fez ou fizeram trabalho. Pode ser os dois. Viu que não é tão difícil. Muitos exemplos você permite os dois, galera. Ó, se você bota a maior parte dos alunos fez, esse fez está concordando com a maior parte, com a expressão fracionária, né? De uma parte, né? Agora, se você fala, a maior parte dos alunos fizeram o trabalho, esse fizeram está concordando com alunos. Você vai escolher. Aqui, ó, um terço dos fumantes tem problemas respiratórios.
Esse tem sem acento, isso é importante, tá? Esse tem sem acento é uma pessoa só, tá concordando com um terço, né? É como se fosse no singular. E tem problema, está concordando com fumante, várias pessoas. Deixa eu pegar um papelzinho aqui para explicar melhor isso aqui para vocês. Então, olha só. Quer ver? E desenho. Então, vamos botar uns coleguinhas aqui. Ele tem. Eles têm. Entendeu? Plural ele vem com acento, singular não. É isso. Então também é permitido os dois aqui. Ok. Com pronome de tratamento. Vamos lá, galera. Animação. Pronome de tratamento. Então, ele diz aqui, ele bate o martelo. Vai ter que ser em terceira pessoa. Tá ok? Tá, mas e aí? Vai ficar como? Aqui, ó. Vossa Senhoria está se sentindo bem? Vossa Excelência deveria obedecer às vontades populares? Então vai ser a terceira pessoa, tá ok? Do singular, quando é pronome de tratamento. Só isso. Isso aí é decorar, tá? Dois, que. Ok, vamos lá. Nessa expressão esquisita que a maioria não usa. Dois, que. Vamos lá. Ele é um dos que chegou ou chegaram. Tanto faz. Isso é uma coisa que a gente poucas vezes usa, mas quando usa vem essa dúvida. Então, se você fala, ele é um dos que chegou, esse chegou, ele está concordando com ele chegou. Ele é um dos que chegaram, né, com a expressão um dos que, quer dizer que tem vários. Então você escolhe, ó. Ela foi uma das que fez, uma das que fizeram o trabalho. Tanto faz. Às vezes a gente tem medo de falar, sendo que as duas opções são corretas de acordo com a concordância verbal. Tá bom? Então, beleza. Agora, sem o que, ele faz uma observação aqui, tá? Sem o que. Um dos alunos fez o trabalho. Se você tirou o que aqui, aí só pode ser na terceira do singular, tá? Não pode concordar com alunos. Mais de um. Vamos lá então. Mais de um atleta brasileiro recebeu o cartão amarelo. Mais de um atleta agrediram-se durante. Vamos lá. Então, primeiro, o que ele fala aqui? Quando é mais de um, você bota no singular, tá? Concordando com a expressão mais de um brasileiro recebeu o cartão. Agora, na observação, mais de um atleta agrediram-se durante o torneio. Por que isso permitido aqui? Esquisito isso aqui. Porque é uma coisa recíproca, ou seja, os dois se agrediram, mais de um atleta agrediram-se, porque não foi só um batendo no outro, o outro também devolveu. Então um agrediu o outro, por isso que isso aqui pode ser permitido sim, tá? Menos de dois. Menos de dois homens ainda se encontram presos, tá ok? Então a ideia desse menos de dois, né, ele vai para terceira do plural com esse C no início aqui, tá? Eu sei, é muita coisa para decorar, eu vou mandar também um resumo para vocês, ok? Muitas deles aqui nem precisa, nem tem necessidade. Aqui, ó. Ele ou tu serás eleito para representante da turma. Ele ou tu farás ou fareis o trabalho. Ana ou Joana casará com André. Só uma vai casar com André. Ou seja, muitas dessas coisas vai na interpretação. Esperei que o ônibus ou táxi passasse ou passassem. Passasse se for proximidade, só o táxi passasse. Passassem, os dois passassem, por soma. Tá ok? Agora eu vou passar um pouco aqui, porque algumas dessas aqui não são para vocês, algumas delas são só para como é que se diz? Para ensino médio, porque esse livro aqui é misturado. Então vamos lá. Aqui o do verbo haver que eu sublinhei para acabar, tá bom? Então, ó, no sentido de existir, tá ok? Quando o verbo haver tem sentido de existir, ele não pode variar, tá ok? Ó, há muitos alunos em sala. Deve haver muitos motivos para ela ir embora. Há muitos acidentes durante o feriado. Não haviam muitos acidentes. Houve muitos acidentes ou há muitos acidentes. Se for no presente ou passado, entendeu? Então ele não varia, não vai pro plural. Tá ok?
Agora, o existir é normal, mesmo isso aqui é no sentido de existir. Agora, o existir é normal. Ó. Existem problemas a serem resolvidos, ou há problemas a serem resolvidos. Viu que o haver não muda, o existir muda normal, tá? Então é isso, galera. Essa foi a concordância. Também tem a parte de regência, né? Que eu vou botar aqui agora. E é da página 188. A de regência, então, tá mais completinho no meu e menos confuso. Vai por mim, o livro de vocês está bem mais confuso do que esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas não se preocupe, que eu vou mandar isso daqui para vocês. Vou mandar um site legal aqui também na descrição. Vamos lá. A regência é o quê? Regência é só você saber se vai ter preposição ou não. Entendeu? Então vamos lá. Assistir. O assistir, cara, olha quantas regências ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 regências. Não. 1, 2, 3, 4. 4 regências do assistir. Vamos lá. Primeira regência. A primeira regência é assistir no sentido de você vai ver alguma coisa. Ele precisa da preposição a. Assistiremos ao jogo e não assistiremos o jogo. E a novela, tá? Lembrando a vocês, nono ano, que esse a crase quer dizer o quê? Quer dizer o a preposição mais o a artigo. Tá ok? Então, beleza. Assistiremos ao jogo e à novela. E não o jogo e a novela, sem o a crase. No sentido de ajudar. O médico assistiu ao doente ou ele assistiu o doente. Esse você escolhe. Quando é no sentido de ajudar. De dar assistência, né? Assistir no sentido de ter direito. Vamos lá. Este é um direito que assiste ao trabalhador e a aposentado. Ou seja, é um direito do trabalhador. Tá ok? Vocês usam um pouco isso. Esse aqui muito menos, ó. Assistir no sentido de morar. Vamos lá. Você precisa da preposição em. O presidente da firma assiste no Rio de Janeiro. Quer dizer que ele mora no Rio de Janeiro. Esse no é a preposição em mais o artigo o. Pô, minha caneta tá ótima, né? Beleza. Isso é o no. Então você precisa do em. Mesmo que seja junto. Aspirar. No sentido de respirar, não tem preposição. É lá na fazenda que aspiramos o ar puro. Viu? O ar puro, não é ao ar puro. Agora, aspirar, no sentido de querer, de desejar, Joaquim aspirava ao cargo de chefia. Quer dizer que ele desejava, ele queria esse cargo de chefia. Aí precisa da preposição, o azinho no início. Tá? Visar, no sentido de querer também. Preposição a. Joaquim visava ao cargo de chefia. É a mesma coisa. E agora visar no sentido de dar visto. O gerente visou o cheque, sem preposição. Vamos lá, próximo. No sentido de mirar, visar. O caçador não conseguiu visar o alvo, sem preposição. Chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Ó. Chegamos cedo ao médico. Chegamos à casa da minha mãe. Tá? Então, portanto, chegamos em casa. Está errado. Tá ok? Está errado. Mas a gente costuma dizer, né? Então cuidado com essas armadilhas. Namorar, outra também que a gente costuma falar errado. Namorar e simpatizar, ó. João namora Maria. O errado, João namora com Maria. Não, a impressão que dá assim é que ele e Maria namoram, mas não entre si. Não eles dois, um com o outro. Então João namora Maria e não com Maria. Então a pergunta, o certo seria na pergunta: com quem João namora? Não. Quem João namora? Essa seria a pergunta certa. Sem esse com, essa preposição com. E o simpatizar. Vamos lá. Ana não se simpatizou com ele. Só para falar que tem esse pronome se antes do se, do simpatizar, tá? Bobeira. Mas vamos lá. Implicar. No sentido de... Perdão. Acarretar, né? Ter como consequência. Ó, sua atitude implicou a demissão do secretário. Ele não tem a crase, então não tem a preposição a, é só um artigo, tá? Implicou a decisão, acarretou a decisão, né? Fez acontecer. Lembrar e esquecer é a mesma coisa, a mesma regra. Vamos lá.
As duas têm a mesma regra. Então, deixa eu botar aqui o exemplo para você. Como é que é esse lembrar e esquecer? Vamos lá. Se você vier com pronome, precisa do D. O do é D mais o, tá? Então vamos lá. Usei o pronome, lembrei-me do fato ocorrido. Se tirar o D, lembrei o fato ocorrido. Vai ter que tirar o pronome também. E o esquecer é a mesma coisa. Opa, esqueci-me. Se você esqueceu-se, esqueci-me do, vai ter que botar o do. Agora, tirou o me, esqueci o caderno, tá bom? Obedecer e desobedecer precisa da preposição a. O filho não obedece ao pai, a mais o, e nem à mãe, a com crase. Preferir. Cara, o preferir é o seguinte. Eu botei até um macete aqui. Artigo para todos ou para ninguém, né? Olha aí, ó. Prefiro português a física. Vamos lá. Se você botar prefiro o português, o outro A vai ter que ter a crase. Se você não botar prefiro português, você vai tirar essa crase. Prefiro português a física sem crase ou prefiro o português a física com crase, tá? Esse prefiro isso do que aquilo, esse do que nunca existiu. A gente é que fala, tá? Chamar, no sentido de convocar alguém. O técnico chamou os jogadores, sem preposição, normal. Agora, no sentido de dar nome a um apelido, alguma coisa, vamos lá. Tem essas 4 formas aqui que todas elas estão certas. Chamei Pedro de tolo. Ó, o D aqui é a preposição. Chamei a Pedro de tolo. Você usou 2 preposições, está correta. Chamei Pedro tolo, está correto, por incrível que pareça. E chamei a Pedro tolo, também está correto. Todos eles têm o mesmo significado. Você chamou Pedro de tolo. Tá bom? Próximo. Informar. Vamos lá. Pede 2 complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Vamos lá. Informei a nota ao aluno. Informei ao aluno a nota. Informei o aluno da nota. Ou seja, essas 3... Ah, e tem mais uma aqui, ó. Informei sobre a nota o aluno. Todas elas são corretas. E o mesmo serve para esses outros verbos aqui, tá? Avisar, certificar, prevenir, cientificar, essas coisas todas, tá? Então, beleza. Ok, nem todos esses aqui vocês vão precisar, tá ok? Mas tá quase acabando, acho que vale a pena sim dar pra vocês, né? Vamos lá então, tá quase acabando mesmo. Mesmo que vocês não precisem. Proceder, vamos lá. Esta informação não procede. Acabou, tá? Você não vai ter artigo, não vai ter nada. Proceder, no sentido de ter origem. Vamos lá, o avião vem de Roma. Ele procede de Roma. Ele precisa do D, porque é a origem, tá? Querer. Vamos lá. Quero muito bem aos meus amigos. Ok. Esse querer não quer dizer que você quer. Quer dizer que você deseja um bem a eles, tá? Pagar e perdoar. Vamos lá. Os tipos que podem ter. Paguei o dinheiro ao colégio. Perdoei a dívida ao devedor. Então, o primeiro é sem a preposição, sem crase, sem preposição. E o segundo é com a preposição, tá? E o custar, quando é questão de ser difícil, né? Você vai ter que falar o quê? Como? Custa-me a entender. Custa-te a entender. Custa-lhe a entender. Entendeu? É incorreto dizer assim, eu custo a entender essa matéria. No sentido de ser difícil, não poderia. Esse custar tinha que ser obrigado a ter esses pronomes. Custa-me a entender essa matéria, tá? Mas a gente não costuma falar, e esse é o problema, tá? Agora, quando fala de ter valor, né? A casa custou 300 mil reais, normal, sem preposição, tá? Então, beleza, gente, eu espero que tenha gostado. Essas duas, dessa vez eu não dei 2 capítulos juntos, esse foi um só, acredite ou não. Foi um capítulo só que vem com os 2, só que no livro de vocês estava muito mais confuso. Vou passar o deverzinho de casa aqui para vocês e vou deixar o link lá. Vou ver se eu acho algum site legal, tá? Para vocês terem uma ideia, uma coisa mais resumida de concordância e regência verbal. Até da nominal também, entendeu? Para vocês praticarem, para vocês lembrarem, revisarem um tudão, um resumão, entendeu?
Então valeu, galera. Fiquem com Deus. Beijo do Sinistro.